Agora são 10 horas e 37 minutos. A pandemia do coronavírus forçou as empresas para um processo de digitalização dos seus negócios, desde as mais visíveis, como o uso de ferramentas que possibilitam os funcionários trabalharem de casa, até a automação de processos que exigem o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas específicas. Para dar mais detalhes sobre esses assuntos, gentilmente nos atende ao vivo aqui na Jovem Pan o Head de Marketing da Monitora, empresa especializada na customização de softwares, Maurício Caetano. Maurício, ótima noite para você, muito obrigada por falar conosco aqui na Jovem Pan. Boa noite, Letícia, é um grande prazer falar com vocês aí, viu? Maurício, a gente tem falado com muitos especialistas aqui e o que eles dizem, na verdade, né, que a pandemia adiantou, e é realmente essa expressão, ela empurrou, ela forçou, né, essas mudanças, principalmente tecnológicas, que só demoraria alguns anos para acontecer, né? Então essas mudanças, elas já aconteceriam daqui a alguns anos, talvez, mas com a pandemia ela está provocando esse processo de digitalização forçado, né? Exatamente, né? A gente entende que existem, na verdade, a pandemia, ela criou, né, basicamente dois níveis de digitalização. Então, empresas que realmente não tinham nada, absolutamente nada até então, elas passaram a ter uma digitalização básica, né? Então, é o caso, por exemplo, das ferramentas de comunicação, empresas que se viram forçadas a colocar os seus funcionários em home office, né, trabalhando de casa, e aí precisaram implantar de imediato ferramentas de comunicação. Ou aqueles pequenos estabelecimentos, restaurantes aqui, que acabaram se vendo forçados a aderir aos aplicativos de entrega, ou mesmo criar os seus métodos de entrega. Enquanto outras empresas, que já mais avançadas, elas já têm uma digitalização, passaram por um processo de digitalização mais estrutural. Significa que elas já digitalizaram seus processos, automatizaram algumas tarefas, né? Começaram até a utilizar alguns indicadores para medir realmente o seu nível de digitalização ou basicamente do uso da tecnologia. O que a gente enxerga muito claramente é que esse é um movimento muito, de uma certa forma, positivo, né? Porque a gente começa a entender, as empresas começam a entender que a tecnologia, ela é um meio e não um fim, né? Na verdade, ela é uma ferramenta. Então, basicamente, a gente entende que a pandemia acelerou o processo de implantação de tecnologias, né? Primeiro a criação dessa mentalidade, né? Depois, realmente acelerou o processo da implantação dessas tecnologias e a tecnologia passou a ser um protagonista na estratégia corporativa. Entendemos que a empresa que não encara isso hoje, ela acaba tendo uma desvantagem competitiva, né, nos próximos meses ou nos próximos anos. Então, realmente, as empresas entenderam que digitalizar, trazer a tecnologia para uma realidade do dia a dia é realmente uma questão de sobrevivência. E Maurício, quais são as áreas de negócio, né, de uma empresa onde essa digitalização deve ser mais urgente, se tratando de um período de calamidade pública, pandemia, né? O que foi mais urgente nesses meses? Eu falo sempre que a primeira digitalização que deve acontecer, a área mais importante de uma empresa, onde a digitalização deve acontecer primeiro, é na cabeça dos funcionários, né? A digitalização, a transformação digital, a digitalização de qualquer negócio, ela passa principalmente por um processo das pessoas, um processo de aculturamento dessas pessoas, de entender como que é a relação humana com a tecnologia, né? Não se sentir ameaçado pela tecnologia, né? Entender que a tecnologia, ela é uma ferramenta aliada a produtividade e não uma inimiga dos empregos, por exemplo. Mas, à exceção da cultura ou das pessoas, as áreas que a gente vê mais urgentes realmente é a área logística, né? A área logística foi o que as empresas de logística, ou a área de logística das empresas, elas foram as mais impactadas, diretamente impactadas. Depois a área de
de controles, a gente vê que realmente as empresas, por ter seus funcionários fora do seu ambiente ali regular, elas passaram a ter outros controles, por exemplo, ao aparecimento de pontos digitais, de pontos por aplicativo, né, o ponto de RH, né, bater o ponto, usado através de aplicativos ou através de tecnologias de reconhecimento facial, onde o próprio funcionário ele baixa o aplicativo na casa, no celular dele, e ele mesmo reconhece, usa para reconhecimento da face, e com isso marca o ponto dele, entrada, saída, tudo isso, né? E obviamente a gente entende que todas aquelas tecnologias que vieram a ser de diminuição de custos e aumento da produtividade, né, porque as empresas se viram forçadas a, de uma hora para outra, reduzir drasticamente suas despesas, seus custos fixos, renegociar contratos, suspender contratos com fornecedores, né? Então, ferramentas que vieram aí automatizar processos, substituir algum fornecedor ou substituir alguma coisa que era feita manualmente, foram o que a gente, o que a gente encontra de maior impacto nesse momento. E Maurício, acredito que para fazer todas essas mudanças, né, essas empresas encontraram muitos desafios. Então a minha pergunta é essa: quais foram os principais desafios enfrentados, então, principalmente pensando em empresas menores, né, que talvez não tinham tanta estrutura para lidar com uma crise desse tamanho? Sim, a primeira coisa eu diria que é o conhecimento, né? Em qual ferramenta escolher, o acesso à informação, depois o acesso a linhas de crédito até mesmo, né? A questão financeira, porque você imagina que empresas menores tendo que paralisar suas operações ou modificar, transformar 100% as suas operações, uma operação que era centralizada para home office, ela tem que investir em tecnologia e em sistemas. Então, primeiro é escolher, saber qual sistema escolher, qual que é o melhor sistema para ela, depois investir nesses sistemas, investir nessa tecnologia, né, e fazer a manutenção dessa tecnologia, fazer isso acontecer, né? Então, hoje a gente descobre que nem todas as soluções que estão no mercado atendem às necessidades, a todas as necessidades das empresas, né? Então, a gente vê realmente na nossa empresa, na Monitora, a gente vê realmente uma busca, um aumento da busca por softwares customizados, soluções que realmente atendem às necessidades específicas de uma empresa e aos seus processos. Essas são diria que estão sendo, né, não foram, mas estão sendo as principais barreiras e obstáculos aí às pequenas e médias empresas. E nos casos, as empresas que elas já vinham, né, adotando esse processo de digitalização e investindo nessa questão tecnológica já há alguns anos, elas com certeza se saíram melhor, né, nesse período de pandemia? Sim, elas estavam, as empresas que já estavam mais estruturadas do ponto de vista de tecnologia, onde a tecnologia já tinha um protagonismo estratégico dentro da sua estratégia corporativa, vamos assim dizer, né? Elas conseguiram, já tinha algum caminho, né, a seguir, já tinha alguma direção, já tinha alguma visão. Então elas conseguiram se adequar mais rapidamente, né? Mesmo, uma coisa que a gente percebeu bastante é que mesmo essas empresas, elas reduzindo as despesas, reduzindo os custos fixos, elas mantiveram os níveis de investimento em tecnologia, né? Então, muitas delas até aumentaram os investimentos, porque entenderam que a tecnologia precisava se aprofundar, entrar em outras áreas da operação que até então não estavam automatizadas. Então, elas conseguiram transferir uma parte desse CAPEX para a área de tecnologia. Então, a gente vê, inclusive, algumas empresas aumentando o seu orçamento de TI para o ano em razão disso, né? Então, sim, as empresas mais bem preparadas estão saindo na frente.
E nesse caso, né, Maurício, a gente pode dizer também que essa situação exemplifica um lado positivo, né, que a pandemia trouxe, no caso de forçar, então, essa digitalização e também ao avanço de tecnologias, né? Seria um ensinamento que a pandemia trouxe, um lado positivo? Hoje o que a gente enxerga é justamente que não existe lado bom de uma pandemia em nível global como essa, obviamente, mas isso nos forçou, né, como empresas, como mercado, a procurar alternativas, né? O brasileiro é conhecido por buscar sempre alternativas e ser muito flexível, e a gente, assim, uma análise geral, a gente não tem se saído mal nessa história, até porque o nível de competitividade digital do Brasil é muito baixo, né? Nós somos um país muito pouco digitalizado. Nossas empresas, quando comparadas ao restante dos países do globo, nós temos um nível de digitalização muito baixo, né? A gente tem um ranking de competitividade digital que o IMD da Suíça, né, uma escola de negócios da Suíça, ela faz uma pesquisa global com 63 países em quase todos os anos. A nossa posição no ranking de 2019 era em 57º lugar de 63 países. Então, não é que a gente está muito na rabeira disso, né? Obviamente, o país mais digitalizado são os Estados Unidos, seguido por Singapura e pela Suíça, mas a gente fica para trás de países como Portugal, Chile, México, quase a totalidade dos países europeus, né? E isso, a gente não está analisando essa competitividade digital, ela é analisada sobre 51 critérios, né? Critérios políticos, econômicos, de educação, infraestrutura, quer dizer, ela não olha algo isolado. Então, sim, se a gente tem uma lição para tirar dessa pandemia, é que a gente precisa, as nossas empresas precisam se digitalizar mais rapidamente, porque o mercado consumidor tem se alterado a todo momento. Então, os consumidores, nós, como consumidores, estamos a todo momento mudando os nossos hábitos, né? Vide a forma como a gente pede transporte, pede um táxi hoje, né? Quantas opções nós temos, o táxi, o Uber, outras empresas. Então, a gente está mudando os nossos hábitos constantemente. Nós temos hoje, até nesse momento aí, pós-pandemia, uma velocidade que as empresas precisam chegar ao mercado. Essa velocidade tem que ser muito mais rápida. Então, se uma empresa levava meses para lançar um produto, ela precisa levar agora semanas, né? Então, essa velocidade tem que ser mais rápida. E, por fim, o custo tem que ser menor, né? Ninguém hoje tem mais caixa para ficar investindo em desenvolvimento de novos produtos ou ficar investindo muito forte em pesquisas de mercado. A gente tem que testar hoje, quanto mais rápido estiver no mercado o nosso produto, com custo menor, melhor, né? Mesmo que não seja tão assertivo, né? Não seja tão preciso a nossa ida ao mercado. Então, é melhor voltar, é mais barato voltar e refazer do que investir mais tempo ou mais dinheiro nesses desenvolvimentos. E a tecnologia, obviamente, é uma grande aliada, como eu falei, um ferramental muito importante nesses processos todos. Maurício, interessante que você trouxe, né, esse comparativo do nível de digitalização do Brasil em comparação com outros países de fora. E eu queria te perguntar melhor sobre isso também. Quais são as barreiras que o Brasil enfrenta, então, para essa digitalização ser tão baixa? Seria por causa da burocracia? A gente sabe que o Brasil é um país extremamente burocrático, né? Se é difícil abrir empresa no Brasil, eu imagino que digitalizar também não seja fácil, Sim. Né? Exato, a gente tem vários exemplos de como o ambiente brasileiro ele não é um ambiente muito, vamos dizer assim, propício ou muito adequado para a digitalização. Um exemplo que eu dou, eu tenho uma atuação forte na Europa também, e lá você tem, por exemplo, no Reino Unido, você tem, do ponto de vista de incentivo, as fintechs, por exemplo, né, as startups da área financeira, você tem um ambiente
protegido para essas empresas conseguirem se adaptar ao mercado sem correr grandes riscos. Elas não estão concorrendo com as grandes, mas elas estão sob as mesmas regras dentro de uma proteção, vamos assim dizer, do mesmo ambiente, né? Aqui no Brasil nós não temos isso, por exemplo. Então uma empresa que quer, não só uma startup, mas uma empresa que quer digitalizar os seus serviços, ela não tem um ambiente protegido, ela não tem uma política especial, ela tem que ir para o mercado e brigar com as grandes, as estabelecidas, e brigar de igual para igual, né? Isso às vezes traz grandes desvantagens. Então uma delas eu diria que uma das grandes barreiras é esse ambiente, o próprio ambiente, né? O próprio que a gente chama o ecossistema. A segunda grande barreira é realmente a questão do conhecimento, né? A gente hoje tem uma questão da nossa formação tecnológica ainda não ser uma formação ampla, né? Até o acesso, né, ao curso superior ou cursos tecnológicos no Brasil, ele é restrito, ele é difícil, né? A gente entende aí toda a nossa questão, a nossa infraestrutura educacional no país, né? A gente tem a questão do capital também, né? Então falta investimento no Brasil, né? Quando você olha exemplos do Vale do Silício, por que o Vale do Silício se construiu dessa forma, né? Não foi apenas ele estar numa região onde tinha grandes talentos ou grandes universidades, né, como na Califórnia. Realmente porque o capital foi para lá, o capital está lá, né? Então, junto com o conhecimento, junto com o talento, junto com as ideias, você também tem o capital. Então, e no Brasil hoje muito, isso ainda tem mudado aos poucos, mas ainda o capital é muito restrito, né? E por fim, eu acredito que a gente, como empresa, né, as empresas brasileiras, e isso é uma das coisas que esse estudo, o ranking de competitividade digital do IMD aponta, é que a empresa brasileira tem perdido agilidade nos seus negócios, né? Então a nossa produtividade baixa, a nossa pouca toda a nossa pauta, né, vamos dizer, de tributária, né, o custo Brasil, a forma como é difícil adquirir algo, importar alguma coisa, como é caro, ou como é difícil trazer, toda essa, não só a burocracia, mas todos os processos, até mesmo internos, eles são realmente um impeditivo a essa agilidade. Então, e esse é um fator, agilidade nos negócios, é um fator que o Brasil, nos últimos 4 anos, tem piorado nesse índice, nesse ranking. E, Maurício, a demanda por serviços de outsourcing em softwares também aumentou nesse período, né? Queria que você explicasse para a gente o que seria esse serviço, né, outsourcing em softwares, e como que ele tem sido importante nesse período de pandemia. Veja, o outsourcing de software são empresas como a Monitora que desenvolvem software para outras empresas. Então, nós resolvemos problemas de negócios de outras empresas através de ferramentas, só que ferramentas customizadas. Então, às vezes, e na maioria das vezes, as empresas precisam de um sistema, de uma automação, de algo para, né, alguma coisa que ela adequar uma ferramenta digital ao seu processo, e ela não consegue encontrar isso na prateleira do mercado, né? Não tem um software que você vai lá, compra, implanta e fala, resolvi o meu problema. Não, as empresas são diferentes, os mercados são diferentes, os processos internos são diferentes, as pessoas são diferentes. Então as empresas buscam outras empresas, as desenvolvedoras de software com a gente, para desenvolver esses softwares adequados às suas necessidades, adequados aos seus processos, né? E por que isso tem crescido agora com esse momento de maior nível de digitalização? Primeiro, como eu falei, as empresas estão buscando mais digitalizar-se, né? Então elas estão hoje encontrando
áreas dentro dos seus negócios onde é importante colocar uma ferramenta e uma ferramenta tecnológica. Tá? Então, primeiro isso. Segundo, realmente porque a TI tornou-se tiveram um aumento no seu orçamento. Então, a TI, tendo mais orçamento, ela pode priorizar, né, projetos de implantação de sistemas ou de softwares que antes ela não estava priorizada, né? E aí acaba vindo para o outsourcing. Porque é muito caro, né? Uma empresa, ela contratar imagina uma empresa que não tem como core business a tecnologia, né? Dar um exemplo, um supermercado, né? Uma rede de supermercados. Ela pode desenvolver uma área interna para contratar desenvolvedores, profissionais, né, para poder desenvolver os seus softwares, mas não é o seu core business. Então é muito mais fácil ela pegar esse mesmo orçamento e contratar uma outra empresa que vai fazer para ela esse mesmo processo. Tá? Quando ela tem uma flexibilidade maior, ela tem toda uma gestão sobre essa equipe, uma gestão sobre o que está acontecendo. E quando o processo termina, ela tem 100% da propriedade daquilo que foi desenvolvido. Ela é dona daquele código, né? daquele software. Então, por isso que hoje a gente entende que as empresas estão entendendo cada vez mais que o outsourcing de software é algo que realmente tem um valor muito grande para agregar. E para encerrar, Maurício, a nossa conversa aqui tão produtiva na Jovem Pan, eu tenho uma última pergunta que seria, pensando no futuro, né? Qual que seria esse novo normal para essas empresas, as expectativas, né, daqui para frente? Olha, eu vejo que, de uma forma geral, no mercado brasileiro, a gente não vai ter nada de muito diferente do que vai acontecer no mundo a partir de agora, né? Muita coisa vai mudar. A forma, por exemplo, eu acho que uma das coisas mais óbvias é a forma como se trabalha hoje, né? Então, escritórios com 200, 300 pessoas, eles vão passar a ter uma rotatividade maior. Então, hoje todas as pesquisas apontam, mundiais, né, apontam, quando perguntam seus funcionários, como que você quer trabalhar? Você quer voltar a trabalhar só no escritório, só ficar em casa, trabalhar de casa, em home office, ou você quer uma mistura disso, né? E as pesquisas são unânimes em dizer que hoje as pessoas querem trabalhar numa mescla, né, num mix entre alguns dias no escritório, lá com suas equipes, com seus colegas, e uma parte também da sua semana, uma parte significativa do seu trabalho a partir de casa. Então, isso eu acho que é a coisa mais óbvia que vai acontecer. De outra forma, de novo, eu volto ao ponto que a tecnologia ela passa a ser uma protagonista estratégica de competitividade das empresas, né? De novo, tecnologia não é um fim, é um meio de se atingir uma maior produtividade, uma redução de custo, novos mercados, desenvolver produtos mais rápidos, atender o seu consumidor melhor, né? As empresas vão entender isso melhor, vão se digitalizar mais rápido, né? E o que eu vejo também, paralelo a isso, é uma cultura da digitalização sendo mais abrangente dentro das empresas, né? As empresas vão capacitar, vão treinar os seus funcionários, vão trabalhar mais essa questão da cultura da digitalização, porque digitalizar não é simplesmente instalar um programa de comunicação, né? Como esse que nós estamos falando aqui, e falar que isso é uma ferramenta digital, né? Digitalizei minha empresa porque eu coloquei aqui uma ferramenta de reunião à distância. Não é. A digitalização, eu volto ao ponto, ela começa primeiro na cultura, na cabeça dos funcionários. Então, todo mundo da empresa tem que pensar de forma digital, todo mundo tem que agir de forma a fazer com que a tecnologia seja parte do seu dia a dia
primeiro como ferramenta e depois como algo estratégico para crescimento, velocidade e atendimento ao consumidor. Tá certo, nós conversamos ao vivo aqui na Jovem Pan com o Head de Marketing da Monitora, empresa especializada na customização de softwares, Maurício Caetano. Maurício, muito obrigada pela sua disponibilidade aí, de ficar acordado até mais tarde na sexta-feira para falar com a gente, né? Ótima noite para você prazer, e também ótimo fim de semana. Para vocês também. Muito obrigado. Até logo. Agora são 11h02, nós vamos para